Artigo 12. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente do acordo, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes. Parágrafo único. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Capítulo 3. Do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse SICONV e do Portal dos Convênios. Artigo 13. A celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas de convênios, contratos de repasse e termos de parceria serão registrados no SICONV, que será aberto ao público via rede mundial de computadores, internet, por meio de página específica denominada Portal dos Convênios. Parágrafo 3º. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, o Poder Legislativo, por meio das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e demais órgãos que demonstrem necessidade a critério do órgão central do sistema terão acesso ao SICONV, sendo permitida a inclusão de informações que tiverem conhecimento a respeito da execução dos convênios publicados no sistema. Parágrafo 4º. Ao órgão central do SICONV compete exclusivamente: inciso 1. Estabelecer as diretrizes e normas a serem seguidas pelos órgãos setoriais e demais usuários do sistema, observado o artigo 18 deste decreto. Inciso 2. Sugerir alterações no ato a que se refere o artigo 18 deste decreto. Inciso 3. Auxiliar os órgãos setoriais na execução das normas estabelecidas neste decreto e no ato a que se refere o artigo 18 deste decreto. Artigo 13-A. O SICONV deverá apresentar relação das entidades privadas sem fins lucrativos que possuam convênios ou contratos de repasse vigentes com a União ou cujas contas ainda estejam pendentes de aprovação. Parágrafo único. Deverá ser dada publicidade à relação de que trata o caput por intermédio da sua divulgação na primeira página do Portal dos Convênios. Capítulo 4 da padronização dos objetos. Artigo 14. Os órgãos concedentes são responsáveis pela seleção e padronização dos objetos mais frequentes nos convênios. Artigo 15. Nos convênios em que o objeto consista na aquisição de bens que possam ser padronizados, os próprios órgãos e entidades da administração pública federal poderão adquiri-los e distribuí-los aos convenientes. Capítulo 5 das disposições finais e transitórias. Artigo 16. Os órgãos e entidades concedentes deverão publicar até 120 dias após a publicação deste decreto no Diário Oficial da União a relação dos objetos de convênios que são passíveis de padronização. Parágrafo único. A relação mencionada no caput deverá ser revista e republicada anualmente. Artigo 16-A. A vedação prevista no inciso 4 do caput do artigo 2º e as exigências previstas no inciso 6
do parágrafo 2º do artigo 3º e no parágrafo 4º não se aplicam às transferências do Ministério da Saúde destinadas a serviços de saúde integrantes do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 17. Observados os princípios da economicidade e da publicidade, ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral da União disciplinará a possibilidade de arquivamento de convênios com prazo de vigência encerrado há mais de 5 anos e que tenham valor registrado de até R$ 100.000. Artigo 18. Os ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento, Gestão da Transparência e Controle Geral da União editarão ato conjunto para dispor sobre execução do disposto neste decreto. Parágrafo único. O ato conjunto previsto no caput poderá dispor sobre regime de procedimento específico de celebração, acompanhamento, fiscalização e prestação de contas para os convênios e os contratos de repasse, de acordo com faixas de valores pré-determinadas. Artigo 18-A. Os convênios e contratos de repasse celebrados entre 30 de maio de 2008 e a data mencionada no inciso 3 do artigo 19 deverão ser registrados no SICONV até 31 de dezembro de 2008. Parágrafo único. Os ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Transparência e Controladoria Geral da União regulamentarão em ato conjunto o registro previsto no caput. Artigo 18-B. A partir de 16 de janeiro de 2012, todos os órgãos e entidades que realizem transferências de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União por meio de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria ainda não interligadas ao SICONV deverão utilizar esse sistema. Parágrafo único. Os órgãos e entidades que possuam sistema próprio de gestão de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria deverão promover a integração eletrônica dos dados relativos às suas transferências ao SICONV, passando a realizar diretamente nesse sistema os procedimentos de liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização, execução e prestação de contas. Artigo 19. Este decreto entra em vigor em 1º de julho de 2008, exceto, inciso 1, os artigos 16 e 17, que terão vigência a partir da data de sua publicação. Inciso 2, os artigos 1º a 8, 10, 12, 14, 15, 18 e 20, que terão vigência a partir de 15 de abril de 2008. Inciso 3, o artigo 13, que terá vigência a partir de 1º de setembro de 2008. Artigo 20. Ficam revogados o artigo 48 e 57 e o decreto 97.916. A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando a seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste. Parágrafo 1º. Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, inclusive ao seu resultado, especialmente por intermédio da divulgação da primeira página do sítio oficial do órgão ou entidade concedente, bem como no portal dos convênios. Parágrafo 2º. O ministro de Estado ou o dirigente máximo da entidade da administração pública federal poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista no caput nas seguintes situações. Inciso 1. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada situação que demande a realização ou manutenção de convênio ou contrato de repasse, pelo prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação da vigência do instrumento. Inciso 2. Para a realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação
que possa comprometer sua segurança. Inciso 3. Nos casos em que o projeto, atividade ou serviço objeto do convênio ou contrato de repasse já seja realizado adequadamente mediante parceria com a mesma entidade há pelo menos 5 anos e cujas respectivas prestações de contas tenham sido devidamente aprovadas. Artigo 5º. O chamamento público deverá estabelecer critérios objetivos visando a aferição da qualificação técnica e capacidade operacional do conveniente para a gestão do convênio. Artigo 6º. Constitui cláusula necessária em qualquer convênio ou contrato de repasse celebrado pela União e suas entidades. Inciso 1. A indicação da forma pela qual a execução do objeto será acompanhada pelo concedente. Inciso 2. A vedação para a conveniente de estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos federais. Parágrafo único. A forma de acompanhamento prevista no inciso 1 do caput deverá ser suficiente para garantir a plena execução física do objeto. Artigo 6-A. Os convênios ou contratos de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos deverão ser assinados pelo ministro de Estado ou pelo dirigente máximo da entidade, da administração pública federal concedente. Parágrafo 1º. O ministro de Estado e o dirigente máximo da entidade da administração pública federal não poderão delegar a competência prevista no caput. Parágrafo 2º. As autoridades de que trata o caput são responsáveis por: inciso 1. Decidir sobre a aprovação da prestação de contas. Inciso 2. Suspender ou cancelar o registro de inadimplência nos sistemas da administração pública federal. Parágrafo 3º. A competência prevista no parágrafo 2º poderá ser delegada a autoridades diretamente subordinadas àquelas a que se refere o parágrafo 1º, vedada a subdelegação. Artigo 6b. Para celebração de convênio ou de contrato de repasse, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar: inciso 1. Declaração do dirigente da entidade. A linha A. Acerca da não existência de dívida com o poder público e quanto à sua inscrição nos bancos de dados públicos e privados de proteção ao crédito. A linha B. Acerca do não enquadramento dos dirigentes relacionados no inciso 2 do parágrafo 3º do parágrafo 2º do artigo 3º na vedação prevista no inciso 2 do caput do artigo 2º. Inciso 2. Prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Inciso 3. Prova de regularidade com as fazendas federal, estadual, distrital e municipal e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma da lei. Inciso 4. Comprovante do exercício nos últimos 3 anos, pela entidade privada sem fins lucrativos, de atividades referentes à matéria objeto do convênio ou do contrato de repasse que pretenda celebrar com órgãos e entidades da administração pública federal. Inciso 5. Declaração de que a entidade não consta de cadastros impeditivos de receber recursos públicos. Inciso 6. Declaração de que a entidade não se enquadra como clube recreativo, associação de servidores ou congênere. Parágrafo 1º. Verificada a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado, o convênio ou contrato de repasse deverá ser imediatamente denunciado pelo concedente ou contratado. Parágrafo 2º. A análise e a aprovação do requisito constante do inciso 4 do caput deverá ser realizada pelo órgão ou pela entidade da administração pública federal concedente ou contratante. Artigo 7º. A contrapartida será calculada sobre o valor total do objeto e poderá ser atendida da seguinte forma: inciso 1. Por meio de recursos financeiros, pelos órgãos ou entidades públicas, observados os limites e percentuais
estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Inciso 2. Por meio de recursos financeiros e de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis, pelas entidades privadas sem fins lucrativos. Parágrafo 1º. Quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso ou depositada nos cofres da União, na hipótese de o convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF. Parágrafo 2º. Quando atendida por meio de bens e serviços, constará do convênio cláusula que indique a forma de aferição da contrapartida. Artigo 8º. A execução de programa de trabalho que objetive a realização de obra será feita por meio de contrato de repasse, salvo quando o concedente dispuser de estrutura para acompanhar a execução do convênio. Parágrafo único. Caso a instituição ou agente financeiro público federal não detenha a capacidade técnica necessária ao regular acompanhamento da aplicação dos recursos transferidos, figurará no contrato de repasse, na qualidade de interveniente, outra instituição pública ou privada a quem caberá o mencionado acompanhamento. Artigo 9. No ato de celebração do convênio ou contrato de repasse, o concedente deverá empenhar o valor total a ser transferido no exercício e efetuar, no caso de convênio ou contrato de repasse com vigência plurianual, o registro no CIAF, em conta contábil específica, dos valores programados para cada exercício subsequente. Parágrafo único. O registro a que se refere o caput acarretará a obrigatoriedade de ser consignado crédito nos orçamentos seguintes para garantir a execução do convênio. Artigo 10. As transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e privadas decorrentes da celebração de convênios serão feitas exclusivamente por intermédio de instituição financeira oficial, federal ou estadual, e, no caso de contratos de repasse, exclusivamente por instituição financeira federal. Parágrafo 1º. Os pagamentos à conta de recursos recebidos da União, previsto no caput, estão sujeitos à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pelo banco do beneficiário do pagamento, poderão ser realizados pagamentos a beneficiários finais, pessoas físicas que não possuam conta bancária, observados os limites fixados na forma do artigo 18. Parágrafo 3º. Toda movimentação de recursos de que trata este artigo por parte dos convenentes, executores e instituições financeiras autorizadas será realizada observando-se os seguintes preceitos. Inciso 1. Movimentação mediante conta bancária, específica para cada instrumento de transferência, convênio ou contrato de repasse. Inciso 2. Pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária, de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento por ato da autoridade máxima do concedente ou contratante, devendo o convenente ou contratado identificar o destinatário da despesa, por meio do registro dos dados no SICONV. Inciso 3. Transferência das informações mencionadas no inciso 1 ao CIAF e ao portal de convênios em meio magnético, conforme normas expedidas na forma do artigo 18. Parágrafo 4º. Os recursos de convênio, enquanto não utilizados, serão aplicados conforme disposto no artigo 116, parágrafo 4º da Lei 8666, dada pelo Decreto 8.943. Parágrafo 5º. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo 4º serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto da sua finalidade, observado o parágrafo único do artigo 12.
Parágrafo 6º. A prestação de contas no âmbito dos convênios e contratos de repasse observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos no ato conjunto de que trata o caput do artigo 18. Parágrafo 7º. A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros, que deverá ser registrada pelo concedente no SICONV. Parágrafo 8º. O prazo para análise da prestação de contas e a manifestação conclusiva pelo concedente será de 1 ano, prorrogável no máximo por igual período, desde que devidamente justificado. Parágrafo 9. Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas e na comprovação de resultados, a Administração Pública Federal poderá, a seu critério, conceder prazo de até 45 dias para o conveniente sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. Parágrafo 10. A análise da prestação de contas pelo concedente poderá resultar em: inciso 1. Aprovação. Inciso 2. Aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal, de que não resulte dano ao erário. Inciso 3. Rejeição, com a determinação de imediata instauração de tomada de contas especial. Parágrafo 11. A contagem do prazo de que trata o parágrafo 8º inicia-se no dia da apresentação da prestação de contas. Parágrafo 12. Fim do prazo de que trata o parágrafo 8º, considerado o período de suspensão referido no parágrafo 9, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pelo concedente poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato. Parágrafo 13. Nos casos de contratos de repasse, a instituição financeira oficial federal poderá atuar como mandatária da União para execução e fiscalização desses contratos. Artigo 11. Para efeito do disposto no artigo 16 da Lei 8666, a aquisição de produtos e a contratação de serviços com recursos da União transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de votação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato. Artigo 11-A. Nos convênios e contratos de repasse firmados com entidades privadas sem fins lucrativos poderão ser realizados despesas administrativas com recursos transferidos pela União até o limite fixado pelo órgão público, desde que, inciso 1, estejam previstas no programa de trabalho. Inciso 2, não repassem 15% do valor do objeto. Inciso 3, sejam necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto. Parágrafo 1º. Consideram-se despesas administrativas as despesas com internet, transporte, aluguel, telefone, luz, água e outras similares. Parágrafo 2º. Quando a despesa administrativa for paga com recursos do convênio ou do contrato de repasse e de outras fontes, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. Artigo 11b. Nos convênios e contratos de repasse firmados com entidades privadas sem fins lucrativos, é permitida a remuneração da equipe dimensionada no programa de trabalho, inclusive de pessoal próprio da entidade, podendo contemplar despesas com pagamentos de tributos, FGTS, férias e 13º salário proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores, inciso 1, correspondam a atividades previstas e aprovadas no programa de trabalho. Inciso 2, corresponde à classificação técnica para a execução da função a ser desempenhada. Inciso 3, sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a entidade privada sem fins lucrativos. Inciso 4, observem em seu valor bruto individual 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal.
Inciso 5. Sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao convênio ou contrato de repasse. Parágrafo 1º. A seleção e contratação pela entidade privada sem fins lucrativos da equipe envolvida na execução do convênio ou contrato de repasse observará a realização do processo seletivo prévio, observadas a publicidade e a impessoalidade. Parágrafo 2º. A despesa com equipe observará os limites percentuais máximos a serem estabelecidos no edital de chamamento público. Parágrafo 3º. A entidade privada sem fins lucrativos deverá dar ampla transparência aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto do convênio ou contrato de repasse. Parágrafo 4º. Não poderão ser contratadas com recursos do convênio ou contrato de repasse as pessoas naturais que tenham sido condenadas por crime. Inciso 1. Contra a administração pública ou o patrimônio público. Inciso 2. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Ou, inciso 3, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Parágrafo 5. A inadimplência da entidade privada sem fins lucrativos em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do convênio ou contrato de repasse. Parágrafo 6º. Quando a despesa com a remuneração da equipe for paga proporcionalmente com recursos do convênio ou contrato de repasse, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 6.170. Dispõe sobre as normas relativas a transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse e da outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no artigo 116 da Lei 8666 e no artigo 25 da Lei Complementar 101, decreta: Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Este decreto regulamenta os convênios e os contratos de repasse celebrados pelo órgão e entidades da administração pública federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para execução de programas, projetos e atividades que envolva a transferência de recursos oriundos dos orçamentos fiscal ou da Seguridade Social da União. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste decreto, considera-se: inciso 1. Convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade de administração pública federal, direta ou indireta, e de outro lado, órgão ou entidade de administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. Inciso 2. Contrato de repasse, instrumento administrativo de interesse recíproco por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União. Inciso 4. Concedente, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do convênio. Inciso 5. Contratante, órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento por intermédio de instituição financeira federal, mandatária, mediante a celebração de contrato de repasse. Inciso 6. Convenente,
órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento mediante a celebração de convênio. Inciso 7. Contratado, órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração federal pactua a execução de contrato de repasse. Inciso 8. Interveniente, órgão da administração pública direta e indireta de qualquer esfera de governo ou entidade privada que participa do convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio. Inciso 9. Termo aditivo, instrumento que tenha por objetivo a modificação do convênio já celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado. Inciso 10. Objeto, o produto do convênio ou contrato de repasse, observados o programa de trabalho e as suas finalidades. Inciso 11. Padronização, estabelecimento de critérios a serem seguidos nos convênios ou contratos de repasse com o mesmo objeto, definidos pelo concedente ou contratante, especialmente quanto às características do objeto e ao seu custo. Inciso 12. Prestação de contas, procedimento de acompanhamento sistemático que conterá elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto, dos convênios e dos contratos de repasse e o alcance dos resultados previstos. Inciso 13. Unidade descentralizadora, órgão da administração pública federal direta, autarquia, fundação pública ou empresa estatal, dependente, detentora e descentralizadora da dotação orçamentária e dos recursos financeiros. Inciso 14. Unidade descentralizada, órgão da administração pública federal direta, autarquia, fundação pública ou empresa estatal, dependente recebedora da dotação orçamentária e recursos financeiros. Parágrafo 2º. A entidade contratante ou interveniente, bem como os seus agentes que fizeram parte do ciclo de transferência de recursos, são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos de acompanhamento que efetuar. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, os órgãos e entidades federais poderão executar programas estaduais ou municipais, e os órgãos da administração direta, programas a cargo de entidade da administração indireta, sob regime de mútua cooperação mediante convênio. Parágrafo 4º. O disposto nesse decreto não se aplica aos termos de fomento e de colaboração e aos acordos de cooperação previstos na Lei 13.019. Parágrafo 5º. As parcerias com organizações da sociedade civil, celebradas por Estado, Distrito Federal ou município, com recursos decorrentes de convênio celebrado com a União, serão regidas pela Lei 13.019 e pelas normas estaduais ou municipais. Capítulo 2. Das normas de celebração, acompanhamento e prestação de contas. Artigo 2º. É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse. Inciso 1. Com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujos valores sejam inferiores aos definidos no ato conjunto previsto no artigo 18. Inciso 2. Com entidades privadas sem fins lucrativos, que tenham como dirigente agente político de poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta colateral ou por afinidade, até o 2º grau. Inciso 3. Entre órgãos e entidades da administração pública federal, caso em que deverá ser observado o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 3. Inciso 4. Com entidades privadas sem fins lucrativos, que não comprovem ter desenvolvido, durante os últimos 3 anos, atividades referentes à matéria, objeto do convênio ou contrato de repasse. Inciso 5.
com entidades privadas sem fins lucrativos, que tenham em suas relações anteriores com a União incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas. A linha A, omissão no dever de prestar contas. A linha B, descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria. A linha C, desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos. A linha D, ocorrência de dano ao erário. A linha E, prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria. Inciso 6, cuja vigência se encerre no último ou no primeiro trimestre de mandato dos chefes do Poder Executivo dos entes federativos. Parágrafo único. Para fins de alcance do limite estabelecido no inciso 1 do caput é permitido: inciso 1, consorciamento entre os órgãos e entidades de administração pública direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 2, celebração de convênios ou contratos de repasse com objeto que englobe vários programas e ações federais, a serem executados de forma descentralizada, devendo o objeto conter a descrição pormenorizada e objetiva de todas as atividades a serem realizadas com os recursos federais. Artigo 3º. As entidades privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio ou contrato de repasse com órgãos ou entidades de administração pública federal deverão realizar cadastro no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, SICONV, conforme normas do órgão central do sistema. Parágrafo 1º. O cadastramento de que trata o caput poderá ser realizado em qualquer terminal de acesso à internet e permitirá o acesso ao SICOV. Parágrafo 2º. No cadastramento serão exigidos, pelo menos: inciso 1, cópia do Estatuto Social atualizado da entidade. Inciso 2, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com cadastro de pessoas físicas CPF.